Apanhe aí o seu boletim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, e vamos caminhar. Nós vamos dar uma paradinha sobre esse tema que nós temos tratado com a igreja já faz alguns meses. O cristão e a pornografia, isso não é assunto encerrado. De em tempos em tempos nós vamos tratar sobre isso, porque isso é um assunto seríssimo, não só fora da igreja, mas dentro do seio da igreja também. Terça-feira eu estava em casa e um irmão aqui da nossa comunidade me ligou, eu vi que tinha algumas ligações já no celular, e ele voltou a me ligar, agradecendo por esses estudos, a importância que esses estudos foram para a vida dele, e como o Senhor está tratando com a vida dele. Ele falou, eu enviei esse estudo para alguns amigos, e eles ficaram assim impactados. Então é um assunto que não está encerrado não, nós vamos continuar tratando com ele para a glória do Senhor. O que eu posso dizer? Que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós simplesmente estamos tratando sobre o que a palavra de Deus trata sobre esse assunto. Aliás, a palavra de Deus trata sobre todos os assuntos. Aonde que está o seu erro? Aonde que está o meu erro? Você lembra? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O nosso erro está em não conhecer a palavra de Deus, e aí a gente padece. Mas vamos ter mais um momento de oração. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai, nessa manhã nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua provisão, e pedimos agora, Pai, que nós vamos anunciar a tua palavra. Que o Senhor fale conosco, abrindo os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Fala com o teu povo nessa manhã, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Apanhe o seu boletim. O que é, meus queridos, evangelho, evangelização? Evangelização é um ensino do evangelho. O que é evangelho? Nós vamos abordar hoje. Vamos lá. Evangelização é o ensino do evangelho. É a mensagem de Deus que nos conduz à salvação por meio da pessoa e obra de Cristo Jesus. O dicionário Aurélio define evangelização como ato, processo ou efeito de evangelizar, de difundir os ensinamentos do Evangelho. Biblicamente, é definido como poder de Deus, segundo diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,16. Vamos ler juntos o texto da palavra de Deus? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra poder no original grego, dunamis, tem como significado força, habilidade, poder inerente, poder que reside em algo, ou seja, é a ação de Deus em favor de alguém que não pode fazer absolutamente nada por si mesma. Presta atenção. Presta atenção. Evangelho é a ação de Deus em favor de alguém que não pode fazer nada por si mesmo. Você não decide. Não existe essa pregação, essa história de que eu aceitei Jesus.
Eu sempre fui contra apelo. Eu fui pregar em alguns acampamentos, algumas igrejas, em alguns locais, e o pessoal do louvor, o próprio pastor da igreja: pastor Maurício, quando o senhor terminar a pregação, faça um apelo e chame as pessoas para a frente. E eu dizia para ele: meu irmão, vamos ver o que o senhor vai falar. Eu acho que o apelo tem que ser feito do pecador para o Criador. É você para com Deus. Eu acho que o apelo feito do pregador para o pecador não funciona. Isso aí é algo que o Espírito Santo precisa tratar com você. Então, na evangelização não existe algo que parta de você ou de mim. Não, eu resolvi... hoje eu resolvi vir aqui na primeira igreja. Eu acordei de manhã, fui convidado, tem vários convidados aqui, não sei se veio por causa das crianças, mas eu quero dizer para você, se você veio hoje aqui, não foi decisão sua. O Espírito Santo já vem trabalhando na sua vida e no seu coração. Você não busca Deus, é Deus que te busca. Quem diz isso é a palavra de Deus. Paulo diz assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Por quê? Porque você e eu nascemos espiritualmente como? Mortos. Um morto não faz absolutamente nada por si. Falando aqui de um morto físico. Não tem como. Eu dou sempre esse exemplo nas clínicas de recuperação. Vamos matar o Lelê hoje aqui. Vamos botar aqui o Lelê dentro de um caixão. E aí, um amigo do Lelê, que conhece ele, vai dizer assim: rapaz, o Lelê gostava tanto de tomar uma cervejinha gelada. Aí agora eu te peguei, hein, Lelê? Tomar uma Bud gelada. E ele tomava essa Bud com o Lelê, e ele chega e fala: eu vou lá no velório desse meu amigo e vou levar uma cervejinha estupidamente gelada. E ele vai chegar aqui, o Lelê morto dentro de um caixão, e ele diz: Lelê, olha que eu trouxe para você aqui, meu querido. Uma cerveja daquele jeito que você gosta, trincando de gelada. Toma aí, Lelê. O que o Lelê vai fazer? Espera aí, Lelê, eu vou te ajudar. Enfia a mão debaixo do caixão, levanta o defunto e põe na boca dele. Toma um gole aqui, meu querido. Isso é um absurdo, pastor. Isso é uma loucura. Pois é. Morreu, acabou. Agora, espiritualmente, todos nós nascemos mortos. Se Deus não for ao seu encontro, se Deus não buscar você por meio da pregação do Evangelho, é só por meio da pregação do Evangelho. Por isso que hoje eu estou muito feliz de começar o primeiro estudo do ano falando sobre esse tão importante assunto que é o evangelismo. A importância da evangelização, a importância do Evangelho. Então, sabe quando que você vai aceitar Jesus? Nunca. Nunca uma pessoa, um ser humano por si vai resolver e vai aceitar e vai buscar a Deus. Volto a dizer, se você está hoje aqui, é porque o Espírito está trabalhando na sua vida, é porque Deus está permitindo algumas coisas na sua vida, alguma dificuldade, alguma tribulação, alguma angústia. Às vezes a gente começa a passar por alguns perrengues na vida e fala: rapaz, eu vou para a igreja porque eu não sei o que está acontecendo. Então, muitas vezes é Deus permitindo aquilo na sua vida para você estar aqui hoje ouvindo o Evangelho. As boas novas do Evangelho representam a mensagem salvadora por parte de Deus, onde o pecado que habita dentro do ser humano é tratado na cruz em Cristo. Todos os homens nascem destituídos da glória de Deus e em pecado. Ele está presente em todos os seres humanos,
Vamos ler aqui o Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E o Salmo 58:3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Presta atenção. Eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Você sabe uma das maiores heresias que existe hoje? É você, por exemplo, não só criança, mas eu já vi isso, numa igreja em São Paulo, uns anos atrás, muitos anos atrás, um pastor de uma igreja batista colocar 3 pessoas dentro de uma piscina para ser batizadas, e ele dizer para essas pessoas: hoje vocês vão entrar aqui pecadoras, e vocês vão sair daqui salvas em Cristo Jesus. Hoje vocês vão passar pelo ritual chamado Novo Nascimento. Gente, aquilo me deu uma tristeza tão grande, quase que eu gritei lá do meio: mentira! Isso não existe. Água não tira pecado. Água não tem poder de tirar pecado. As minhas filhas, quando nasceram, e nós falamos para os nossos parentes, nós vamos consagrar as nossas filhas. Vocês não vão batizar? Não, não batizamos criança. Se não batizar, vai virar pagão. Se não batizar e morrer, vai para o inferno. Falaram isso para mim. Eu disse para ela: a senhora me acha um versículo na Bíblia, que eu preciso batizar a criança, que eu levo lá na igreja da senhora para batizar. Não batizo nem na minha. Um versículo. Acho que ela está procurando até hoje, não encontrou. E ficaram indignados comigo, com a minha esposa. Nós vamos batizar escondido. Onde já se viu não batizar a criança? Gente, nós andamos pelo que a palavra de Deus diz, ou nós andamos por aquilo que os homens estabelecem? Se você anda pelo que os homens estabelecem, tudo bem. Agora, se você anda pelo que a palavra de Deus diz, não adianta. A palavra de Deus está dizendo: eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Por que você diz que o batismo nas águas é uma das maiores heresias? Quando se diz que o batismo vai tirar o pecado. Porque se a água tirasse o pecado, o Cordeiro de Deus não precisaria ter vindo ao mundo. Quando eu digo para uma pessoa que eu vou batizá-la, seja adulta ou criança, que eu vou batizá-la e que pelo ritual do batismo ela vai nascer de novo, ela vai ser salva, você sabe o que eu estou fazendo com a obra de Cristo na cruz? Eu estou fazendo isso aqui com a obra de Cristo e jogando no lixo. Jogando dentro do lixo. Então, é pesado, mas é sério. Nós nascemos com uma natureza de pecado, desviam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Por que as crianças mentem? Por causa do pecado. E o que essas crianças precisam ouvir? O Evangelho. As boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho são a solução divina de Deus para o estado de desespero em que se encontra o ser humano. O egocentrismo é a essência do pecado. A gente pensa que é a essência do pecado, e a gente usa essa expressão, né? É pecadinho, pecadão, pecado cabeludo, pecado careca. Você sabe qual que é a essência do pecado? Não é assassinato, não é adultério, não é prostituição. A essência do pecado é o egocentrismo. Você sabe qual que é o seu problema? É o eu, é o ego. Mexeu com o seu ego. Eu vou morrer dizendo, eu tive ontem numa clínica de recuperação. O problema seu não é droga, o problema seu chama-se pecado. O dia que Deus tirar esse pecado e Cristo entrar dentro de você,
Pela pregação do evangelho. Você vai ser mudado de dentro para fora. Gente, eu gosto tanto do evangelho, mas eu tenho tanta bronca de religião, que a religião quer mudar o homem de fora para dentro, e o homem tem que ser mudado de dentro para fora. Então, o egocentrismo é a essência do pecado, e o nosso ego nos afasta de Deus. O evangelho da graça divina vem ao encontro do pecador para convencê-lo de sua condição e reconciliá-lo com Deus. Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício dele em nosso lugar foi a solução para o nosso pecado. E somente através da nossa união com Cristo há salvação. E aqui nós vamos ler alguns textos que vai falar da nossa união com Cristo. Eu disse ontem para 3 pessoas que estão fazendo um serviço lá na minha casa. Você sabia que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário? Sei. O lado histórico, todas as pessoas sabem. Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Você sabia disso? Sabia. E você sabia que quando ele morreu lá na cruz, você e eu fomos unidos, fomos colocados, fomos transportados nele? É aqui que vai funcionar. É a doutrina da nossa união com Cristo. Esses 3 textos aqui vai falar sobre isso. Vamos ler. Um de cada vez. 1 João 12:32, Jesus ele tá sendo crucificado na cruz, e ele está dizendo que quando ele fosse levantado da terra, presta atenção no que ele ia fazer. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Olha o que Jesus está dizendo, presta atenção. E eu, quando for levantado da terra, atrairei quantos? Todos a quem? A mim mesmo. Ó, Cristo morreu por você. Amém, é verdade. E é verdade que vai me libertar do meu egocentrismo, do meu eu, do meu velho homem. Quando ele morreu lá na cruz, eu morri com ele. Eu quem? Se eu nasci dia 15 de junho de 1970. Como que eu morri com ele se eu não existia quando ele foi crucificado? Não é eu pessoa, é o meu ego, é o meu pecado. A obra de Cristo foi e é atemporal. Ele não esperou você nascer para decidir. Escuta, você quer ser salvo? Você quer ser atraído? Por isso que é eleição, meus irmãos. Por isso que é graça. Então ele está dizendo, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O que é isso? É a doutrina da nossa união com Cristo. Ele morreu, mas ele atraiu o seu pecado, a sua iniquidade, o seu velho homem, a sua natureza adâmica, a sua natureza carnal, juntamente com ele lá naquela cruz. Mas, pastor Maurício, isso é um absurdo. Não é absurdo, é a palavra de Deus. Vamos ler o próximo texto. Qual que é? 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Presta atenção. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos. Quem é esse um que morreu por todos? Jesus. E quem que é esse logo todos morreram? Nós, os que cremos, tá? Você que está conhecendo essa verdade hoje pela primeira vez, você precisa tomar posse disso. Você que nos acompanha pela internet e está ouvindo essa mensagem, essa verdade hoje pela primeira vez, você precisa tomar posse disso. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos quem? Todos que creem que foram atraídos com ele naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás. E o 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Presta atenção, aquele que não conheceu o pecado. Quem foi a única criança, o único ser humano que nasceu sem pecado nesse mundo? Jesus.
Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez, ou foi feito pecado por nós. É muita gente, eu costumo dizer. Ele se fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Tivesse numa igreja avivada, uma igreja de crente, ia dizer amém. Porque quando você diz amém, você está dizendo eu também. Mas a gente está tão acostumado com essa palavra, está tão acostumado, e você sabe que tem gente que fica reclamando, que a gente só prega novo nascimento aqui nessa igreja. Você trata de pornografia, olha quantos assuntos os irmãos, os arautos têm tratado aí. Quantos assuntos. Mas a gente vai acostumando, né, com aquela coisa. Então vamos lá. Quando cremos, e como é que eu creio? Por obra do Espírito, conhecendo o Evangelho. Quando cremos que fomos atraídos, mortos e ressuscitados com Cristo, podemos realmente compreender o Evangelho. Lembre-se o seguinte, você lembra daqueles 3 verbos de Isaías 43:10? Para que me saibais, para que me creais e para que me entendais. Não mude a ordem. Primeiro eu preciso saber. Uma vez que eu conheço essa verdade, hoje a primeira vez eu estou ouvindo que Cristo, quando morreu lá na cruz, eu fui crucificado com ele, é o próximo texto que nós vamos ler, que eu morri com ele. Hoje eu estou conhecendo essa verdade. O que eu preciso fazer agora? Crer. E como é que eu faço para crer? Não tenta fazer crer, que você não vai fazer crer nunca. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é o único que pode te capacitar a crer nessa verdade. E por último, vem o entendimento. Quando eu vi isso a primeira vez, com 20 anos de idade, eu queria entender como é que eu tinha sido crucificado com Cristo. E eu tive o irmão Odir lá da Modelex, que teve muita paciência comigo. Ele sentava e ele lançava os textos. Anotava num papel, leia esses textos, confessa essa palavra. E é a palavra que vai operar. É a palavra que vai trazer a revelação. Então vamos ler Gálatas 2, 19 e 20, que é o texto que eu chamo o texto pilar, o texto base do cristianismo. O apóstolo Paulo dizendo aqui, como é que eu vou compreender o Evangelho? Como é que eu vou compreender isso? Eu preciso saber e eu preciso crer. Crer no quê? O que Paulo está dizendo aqui. Vamos lá. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Presta atenção, o que Paulo está dizendo. Eu estou crucificado com Cristo. Como é que você está crucificado com Cristo, Paulo? Se Cristo foi crucificado há 2000 anos, você escreveu isso aqui no ano 68? Como é que você está dizendo um absurdo desse? Ele está dizendo aqui que pela fé, ele foi crucificado com Cristo. Você pode sair daqui hoje com 2 atitudes. Aliás, com 3 atitudes. Ouvir isso e, sabe, nem te ligo farinha de trigo. Você pode ter a segunda atitude. Isso é um absurdo, isso é uma loucura, esse pastor aí está louco. Eu nunca mais piso nessa igreja de doido. Mas você pode ter uma terceira atitude. Ouvir isso e dizer assim, Espírito Santo, isso é verdade? Como é que isso funciona? Como é que uma pessoa que foi crucificada há 2025 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, que uma vez eu peguei um teólogo de plantão aqui, eu sempre conto essa história, eu disse que Jesus tinha me crucificado há 2023 anos atrás, e a hora que ele acabei a pregação, ele veio, são uns
quase 10 anos atrás, o senhor disse que Jesus foi crucificado há 2023 anos atrás. O senhor está errado. Nós temos um erro no calendário gregoriano, e começou a me dar uma aula de calendário gregoriano, explicando que houve e não dá 2023 anos, que não dava 2000 anos, e tentando explicar, e eu falei, ele explicou, eu fiquei ali ouvindo, falei, amém, irmão, amém, mas tá bom, se foi a 2023, se foi a 2000, se foi a 1999, isso não tem importância. A importância é que eu criei que eu fui crucificado com Cristo naquela cruz. E eu preciso tomar posse disso. Eu nem sei se esse teólogo está de plantão e hoje de novo, ele vai lembrar disso. Que tem gente que gosta de ficar rachando fio de cabelo. Eu não sei, eu só sei que Cristo, quando morreu lá na cruz, Paulo está dizendo aqui, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você sabe o que acontece quando Cristo vem habitar numa pessoa? Você sabe o que acontece? Já aconteceu isso com você? Você é tornado uma nova criação. Você não é perfeito. A minha esposa está aqui para comprovar que eu não sou perfeito. E eu estou aqui para comprovar que ela também não é perfeita. Mas o perfeito habita em mim, o perfeito habita nela, e a cada dia nós estamos crescendo na santificação, até chegar à estatura da plenitude de Cristo. Eu não sei quantos anos eu vou viver, eu tinha que viver uns 950 anos para começar a... Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de vida de Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. Não adianta você falar para um dependente químico que ele tem que abandonar a química. Você precisa pregar o evangelho para que Cristo entre dentro dele, para que Cristo nele comece a dar vitória sobre o vício da droga e qualquer outro pecado. Porque tudo vem dele. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ele vai fazer essa obra lá dentro, trabalhando na vida de cada um de nós. Então, evangelizar nada mais é do que anunciar a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Para mim, a melhor definição de evangelho, nós encontramos lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, quando Paulo diz, irmãos, venho-vos lembrar-vos do evangelho, se vocês o reterem tal como vou-lo preguei. Aí ele fala, o que é evangelho? Cristo morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. O que é evangelho, Paulo? Morte e ressurreição de Cristo. E o que mais, meus queridos? A minha morte com Cristo e a minha ressurreição com Cristo, para que ele venha pela fé habitar em mim. E quando ele vem, ele muda o peão. E ele vai mudando, e ele vai trabalhando, ele vai trabalhando. Coisa linda que é o evangelho. Deus, depois que nos salva, confia a nós a tarefa de levar essas mesmas boas novas aos perdidos, para que estes possam usufruir de sua oferta de perdão e reconciliação. Falar do evangelho não pode ser uma obrigação, mas sim o quê? Um prazer. Falar do evangelho é uma alegria. Como que eu gosto de falar do evangelho? Como que eu gosto de evangelizar? Onde saí 6 e pouco daqui de Londrina para ir numa clínica lá em Sertanópolis, encontrar aquele bando de pessoas lá e poder pregar o evangelho para eles e falar do evangelho para eles e rapaz, tem solução para o teu problema, tem solução para a tua vida. Se Cristo entrar em você, você vai ser mudado uma nova criatura. E você vê uns ali que tá para lá de Bagdá. Mas tem uns ali que tem gente aqui que está pensando, sabe no quê? No almoço. O que eu vou fazer no almoço? Tem gente aqui que está preocupado no encontro com a namorada, com o namorado mais tarde. Tem gente aqui que está preocupado no shopping, no casamento que vai acontecer daqui a 1 ano. O maior trabalho de evangelização é conseguir captar
a atenção das pessoas. Agora eu não estou vendo ninguém dormindo, mas a noite aqui eu até falava, bota uns colchão aqui para os irmãos dormirem mais sossegado. É impressionante como que o inferno se levanta quando o evangelho é pregado. Você começa a assistir um filme, você se concentra, assiste 2 horas de filme, de série, concentrado. Você começa a ler a Bíblia, você começa a ouvir o evangelho, a mente começa a pensar num monte de coisa. Num monte de coisa que tem que fazer. Gente, isso é espiritual. Realmente esse evangelho pode mudar a vida das pessoas. E o inferno não quer que você ouça o evangelho, não quer que você creia no evangelho, porque ele quer você lá na prisão dele. Então, a maior alegria é você poder, o maior privilégio é você poder anunciar esse evangelho para as pessoas. Os evangelistas, antes de qualquer coisa, precisam ser discípulos do mestre e andar conforme ele andou. Viver o autêntico evangelho não é simplesmente viver de acordo com padrões morais bíblicos. É algo muito superior a isso. É viver como o mestre viveu. E para que isso aconteça, precisamos de uma substituição de vida. Você não vai viver como o mestre viveu, você não vai andar como Jesus andou, sem uma substituição de vida, sem a vida dele em você. Ontem lá na clínica nós tratamos, eu gosto sempre no final de ano e no começo do ano tratar sobre esse assunto, perdão. Se Deus quiser, domingo à noite, nós vamos dar uma pausa na ansiedade, depressão e suicídio, e eu quero falar sobre o perdão que traz saúde para nós. Mas eu li lá com eles aquele texto de Lucas, 27 a 38, quando Jesus diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Não é para qualquer um, é para aqueles que ouvem ele. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece também a outra. E o texto vai. E eu disse lá, eu quero ver se tem marcha aqui hoje. Para fazer o que Jesus está dizendo. Eu falei isso antes de ler o texto. E teve uns galão lá que disse: ei, pastor, que isso? Aqui tem homem, pastor. A hora que eu li o texto, baixou a cabeça. Eu falei, eu quero ver se tem homem para fazer isso aqui. Amar o inimigo. Fazei bem aos que vos odeiam. Você conhece uma pessoa que odeia você? Você vai passar no mercado, eu não vou fazer propaganda de mercado não. Você vai comprar farinha, vai comprar ovo, a pó royal. Tudo para fazer aquele bolo. Você vai fazer aquele bolo para essa pessoa que odeia você. Pastor, quando ela olha para mim, ela até muda de coisa. Então você vai fazer o bolo, não vai botar estricnina, não vai colocar chumbinho, não vai colocar veneno não. E você de tarde vai lá na casa dela e vai chegar, olha, ela não vai comer, é lógico. Eu acho que não vai comer. Vai falar, ela botou veneno aqui para me matar. Agora, fala uma coisa, como é que você vai fazer isso? Na sua força? Na sua capacidade? Você está louco? Aonde que está na Bíblia que eu tenho que fazer isso pela minha força? Jesus disse que sem Ele, o que nós podemos fazer? Nada. Sem mim, nada podeis fazer. Como é que eu vou amar o inimigo? Como é que o cara vai me bater uma face e eu vou dar outra? Como é que eu vou perdoar? Só com o patrocínio, só com a vida dele em mim. Então, cristianismo, você não vive o cristianismo por você. O cristianismo é uma substituição de vida para que Cristo venha habitar em nós. E nesses momentos, você dizer para Deus, Senhor, a minha vontade é de fazer o bolo e colocar o chumbinho. Mas eu preciso da tua mansidão. Aí você vai ler lá Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Já começa com amor. O amor já mata tudo. Senhor, eu preciso do teu amor, da tua longanimidade. Senhor, manifesta isso em mim para que eu possa ir lá no mercado agora, comprar isso e fazer essa obra.
Porque tem muita gente doente, tem muita gente que não anda na vida cristã por falta de perdão. E isso pega todo mundo. E o perdão começa dentro de casa, não é irmão da igreja não. Tem os irmãos da igreja também. Mas começa dentro de casa, pai com mãe, filho com pai, mulher com marido, marido com mulher. E você trata logo com isso, que você vai ver onde você vai parar. Os verdugos vão pegar você. Mas isso é assunto para domingo que vem. Vamos voltar aqui. Quando olhamos para as ações do apóstolo Paulo, vemos nelas a aplicação prática do evangelho em seu estilo de vida. Por isso que ele nos diz, vamos ler Filipenses 1:27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Presta atenção. Como é que eu vou viver de modo digno do evangelho de Jesus Cristo? Para o cristão, a maneira de se conduzir e se portar neste mundo precisa estar enraizada na pessoa e obra de Cristo. Compreender o evangelho como forma de vida significa que todos os aspectos, presta atenção, todos os aspectos do nosso ser estejam fundamentados nele. Nele quem, meus irmãos? Jesus. Isso contribuirá para que o evangelho transpareça em nós e por meio de nós. Quando nossa vida está centrada no evangelho, estamos naturalmente evangelizando. No início eu gostava muito daquela frase, depois eu falei, isso é impossível. Lembra daquela frase? Prega o evangelho, se necessário for, use palavras. Falei, o cara que disse isso está louco, porque não tem como eu pregar o evangelho se eu não anunciar o evangelho. Mas tem uma maneira assim, sabe como? Com a sua atitude, com a minha atitude. Com a minha maneira de tratar o outro. Não retribuir o mal por mal, retribuir o mal por bem. A pessoa te faz o mal, você vai lá e faz o bolo para ela. Se tiver alguém brigado comigo, pode fazer um bolo, levar lá hoje, que nós estamos sem sobremesa lá em casa, eu vou comer o bolo e vou comer pela fé. Se te botar chumbinho, eu oro antes e falo, Senhor, se tiver alguma coisa mortífera, não nos fará mal e vamos comer. Agora, gente, é só com a vida de Cristo em nós. Não adianta. Não adianta. Então, como é que eu vou pregar o evangelho sem abrir a boca? As pessoas vão ver a minha atitude, a maneira que eu me porto, no trânsito, a maneira... Nessas andanças da vida, eu já encontrei pessoas assim, que começam a conversar e eu falo para essa pessoa diferente. Essa pessoa não é sisuda, essa pessoa está sempre sorrindo, porque eu vou dizer para vocês, um cristão triste é complicado, hein? Ganhei uma eterna salvação em Cristo Jesus. Não estou dizendo que você não vai passar por um momento de tristeza. Até Paulo, ele é meio doido, ele diz assim, entristecidos, mas sempre alegres. Que é isso? Eu estou passando pelo vale da sombra da morte e estou dando glória a Deus. Lembrei da música do Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Lembra da música? A irmã lá, pentecostal, riu, né, irmã? Sapatinho de fogo ali, riu. Você está passando pelo problema e agradecendo a Deus. Aí a pessoa vai olhar que esse vizinho meu é diferente. Onde caiu uma árvore lá na rua da minha casa, em cima do carro do vizinho. Já pensou, tu cai uma árvore em cima lá, e você está lá dando glória a Deus e agradecendo, o vizinho vai falar assim, que isso? O que está acontecendo com esse cara? O cara doido? Qual o prejuízo no carro? Ele está aí agradecendo a Deus? Então há uma maneira assim, e é isso que Paulo está dizendo, você se portar.
O evangelismo jamais pode estar centralizado no homem, e sim em Deus e na sua glória. Deus nos salva, ou nos salvou com o único propósito: o louvor da sua glória, a glorificação do seu santo nome, como Paulo nos mostra em Efésios 1, de 4 a 6. Vamos ler juntos? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha aqui, meus irmãos. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tem uns irmãos que falam assim: precisa pregar então? Não, pastor, não precisa de igreja não. Se tem eleição, Deus já tem os eleitos dele, não precisa evangelizar, não precisa mandar a Carol lá para missões não. Ô filho, como é que o eleito vai ser salvo? É pela pregação do evangelho. Como é que eu fui salvo? Quando eu vi o evangelho. E quem que me anunciou o evangelho? A pessoa me anunciou o evangelho. Eu preciso pregar o evangelho para todas as pessoas. É verdade que os do Senhor vão ouvir. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso que vós não me ouvis, vós não sois de Deus. Mas as ovelhas dele conhecem a voz. Mas vai ouvir. Ele tem as ovelhas dele em todos os lugares. E eu tenho que pregar tempo e fora de tempo. Não adianta. A glória de Deus é o principal objetivo da e na evangelização. Ela é algo que nasce no coração de Deus e não dos homens. É obra do Criador. É o plano divino por meio do qual a perfeita semelhança de Deus em Jesus Cristo é implantada no homem caído. Para que eu vou evangelizar? Para salvar as pessoas, é verdade, amém. Mas o evangelismo, sabe qual que é o foco do evangelismo? É a glória de Deus, é a glorificação de Deus. Porque quando você prega o evangelho e uma pessoa nasce novo, essa pessoa começa a glorificar a Deus. Eu nunca tinha pensado na evangelização nesse prisma, mas é verdade. É para a glória de Deus que eu preciso pregar o evangelho. Você tem pregado o evangelho para a glória de Deus, meu querido, minha querida? Por meio da evangelização, Deus restaura os pecadores ao objetivo original da criação. Ele criou o homem para revelar a sua glória. E por isso a evangelização deveria estimular os cristãos a glorificarem a Deus. Você quer glorificar a Deus na sua vida? Prega o evangelho. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando você prega o evangelho, a pessoa nasce de novo, essa pessoa agora começa a glorificar a Deus novamente. Você quer algo mais? Você quer um motivo melhor do que esse? Evangelizar para a glória de Deus? Então, a evangelização deveria estimular os cristãos. Você é cristão? A evangelização precisa estimular você a pregar o evangelho. Para quê? Para que Deus seja glorificado. Oh, coisa linda. Quando pregamos o evangelho, cumprimos o desejo supremo de Deus de se tornar conhecido e louvado. O evangelista não age por si mesmo, mas Deus lhe concede este dom. Você está pensando que é para você sair pregando evangelho igual a barata tonta? Na sua força? Você sabe quem concede o dom? É Deus. E você que crê, sabe o que a Bíblia manda você fazer? Se eu não me engano, 1 Coríntios 14, 1, procurai com zelo o dom, os melhores dons. Tem gente que não tem o dom de evangelizar. Tem gente que tem o dom de mandar, de contribuir. Cada um tem um dom. Agora, evangelho, toda pessoa é chamada a pregar o evangelho. Eu não estou dizendo que você tem que ser um evangelista, mas que você tem que pregar o evangelho, você tem que pregar o evangelho.
Ah, mas eu não sei pregar evangelho. Você não sabe dizer para uma pessoa: ô Bruno, você sabia que Cristo morreu 2000 anos atrás na cruz? Que ele foi ressuscitado ao terceiro dia? E você sabia que você foi atraído nele, morreu com ele e ressuscitou com ele ao terceiro dia? Tchau. Preguei evangelho. Você sabe qual que é o problema seu, Leninha? O meu também? A gente quer convencer a pessoa. Quem que convence? Não é o pastor Maurício que convence? Não é a Leninha que convence? É o Espírito Santo. Lança o evangelho, morte e ressurreição, e o Espírito Santo vai fazer a obra. Ele vai fazer. E não seja chato, não seja insistente. Prega um pouquinho. Ontem lá em casa, com 3 peão lá, a hora que parava as máquinas, o barulho, eu ia para a palavra. Daqui a pouco, palavra. Aí peguei lá o Alex. Alex, eu não vou convidar você para ir na minha comunidade, ele era de outra comunidade, e outros 2 de outra, mais 2, tudo sem igreja nenhuma. Falei, eu não vou convidar vocês trabalharam igual doido aí, mas eu vou mandar o link da pregação para vocês lá, se vocês quiserem ouvir. Mas eu vou falar sobre perdão. Ih, rapaz. Eu tenho uma irmã lá, eu falei, se fosse só você, cara, todos nós temos um irmão, temos ou físico, ou de sangue, ou irmão da igreja, e a gente fica engasgado com aquilo na garganta, mas a gente precisa perdoar essa pessoa. E falamos um pouquinho sobre perdão lá. Então, é tempo e fora de tempo. Prega a palavra. E o Espírito vai fazer a obra para a glória dele. Quando pregamos o Evangelho, cumprimos o desejo supremo de Deus de se tornar conhecido e louvado. O evangelista não age por si mesmo, mas Deus lhe concede esse dom. Somente Deus pode fazer de nós verdadeiros evangelistas. Primeiro ponto, você precisa crer. Depois o próprio Espírito vai habilitar você. Você lembra aquele texto de 1 João 2,27? Quando João diz assim: quanto a vós outros, a unção que recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não está no boletim, viu? Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ele nos ensinou. Quem que vai capacitar você? O Espírito Santo. O maior trabalho seu e meu nesse mundo aqui deveria ser de sermos evangelistas. O pastor Glenn já disse aqui uma vez, o maior ato de amor não é você dar comida para quem está com fome e roupa para quem está sem roupa. O maior ato de amor é você dar vida, pregar o evangelho para quem está espiritualmente morto. E você e eu somos chamados por Deus a sermos evangelistas. Você tem uma empresa? Você tem funcionário nessa empresa? O funcionário sabe que você é cristão? Você ora por esses funcionários? Você ora nessa empresa? Olha uma oportunidade de você pregar o evangelho. Ao comunicarmos as boas novas, precisamos aprender e depender e esperar, olha que coisa linda, somente em Deus. Devemos sim anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, sendo claros na exposição, mas quem trará a revelação aos corações dos ouvintes será o Espírito Santo. Graças a Deus. Senão a gente ia ficar todo achando que é a gente. Somente por obra dele, o pecador pode entender o evangelho, reconhecer a culpa pessoal, submeter-se humildemente à mão poderosa de Deus, arrepender-se do pecado e crer no Senhor Jesus Cristo. Oh, coisa linda! Após essas coisas, o homem passa a se relacionar com Deus e adorá-lo. Tudo para a sua própria glória. Nada que façamos por nós mesmos pode garantir-nos entrada no reino eterno de Deus. O genuíno evangelho procede dele. Embora Deus use e unja somente pessoas,
os méritos da evangelização não são delas, mas do próprio Deus. Paulo foi enfático ao dizer em 1 Coríntios 3, 6 e 7. Vamos ler juntos. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Toda honra, toda glória e poder somente pode ser dadas ao Cordeiro. Paulo está dizendo, eu plantei. Plantou o quê? A boa nova, o evangelho, a palavra. E Apolo, o que Apolo fez? Ele veio e pregou de novo, deu mais uma regadinha. Mas quem que dá o crescimento? Paulo ou Apolo? Nenhum, é Deus. Para a glória dele. A evangelização do mundo compete à igreja. A igreja, isso você perceber, está com letra maiúscula. A igreja são os salvos. Se você crê, você precisa pregar o evangelho. Ela pode ser feita pessoalmente, pode ser feita em equipes, através de sermões, publicações, programas de rádio, televisão, internet. Jesus foi enfático ao dizer, Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele vai estar conosco ou não? Qual que é a principal qualificação para que uma pessoa seja um evangelista? Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios 4,13. Lembra desse texto? Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Qual que é a principal? Você precisa crer. Se você crer, você vai falar. Se você não crer, você não vai falar. Você precisa crer, você precisa provar. Quando você descobre uma coisa boa, hein? Eu vejo às vezes as mulheres descobrem umas lojas que estão vendendo nas internet da vida aí. E uma manda para outra, o WhatsApp, vai lá. Eu lembro da época do combustível, tinha uns postos de gasolina que baixavam os preços, e um ligava para o outro, lá no posto, ficava naquela fila. É uma coisa boa, você está ajudando. Agora, pera lá, você creu no evangelho? Você recebeu de graça, porque salvação é graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé não vem de você, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação você não se conquista. Salvação você não ganha por sofrimento. Eu disse esses dias lá na casa da avó, meu filho, eu já sofri tanto nessa vida, Deus vai me dar um lugarzinho lá no céu. Eu falei, vó, não vai. Sofrimento não ganha céu, o que ganha céu é graça, vó. Eu tinha levado um franguinho assado, umas coisinhas lá para ela. Eu falei, quanto que eu cobrei do frango da senhora? Da maionese que eu trouxe para a senhora e da Coca-Cola que eu trouxe para a senhora? Não cobrou nada. A salvação é isso, vó, é graça. Mas parece que entra por aqui e sai por aqui. Mas aí isso não é trabalho meu, isso é trabalho do Espírito Santo. Ele que vai convencer. Quando eu tenho oportunidade, eu chego para ela e falo. E, vó, lembra daquele versículo? Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o Espírito Santo vai fazer. Então, qual que é a qualificação? Você crê. Crê, por isso falei. Cremos, por isso falando. Quando por qualquer motivo não enxergamos a importância da igreja, teremos problemas com respeito à evangelização. Precisamos sim ser claros e objetivos no modo com que falamos às pessoas acerca do evangelho, mas o resultado sempre procede de Deus. Por isso podemos descansar no conhecimento dessa verdade. O apóstolo Paulo disse para não desanimarmos quando estivermos envolvidos neste tão glorioso ministério. 2 Coríntios 4:1. Portanto,
tendo este ministério da misericórdia de Deus, não desanimamos. Não desanime. Tem gente que você vai falar, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Tem gente que você vai falar, ele vai combater você, vai falar mal. Não desanima não, é um morto. Você continua. Se tiver oportunidade, a Bíblia assim, prega a palavra, tempo fora de tempo. Tem oportunidade, lança a palavra e deixa que a palavra vai fazer. Precisamos nos lembrar sempre dessa verdade quando sentirmos que nossas tentativas de evangelização não estão dando frutos. No caminho da evangelização, não devemos ficar preocupados em trazer as pessoas para a igreja local, mas sim para Cristo Jesus. Começar a frequentar a igreja, o local de reuniões, será apenas um resultado da nova vida que já foi implantada no novo convertido. Lembrando sempre que tudo é patrocinado pela graça divina. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que o Deus de toda graça, que nos chamou em Cristo Jesus, nos capacite a sermos evangelizadores para a glória de Deus Pai. Como é gratificante a gente voltar sempre falando do Evangelho. Quando Paulo faz aquela decisão lá em Corinto, decidir nada a saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Porque é só Cristo crucificado e a sua crucificação com Cristo que vai dar jeito nessa vida medíocre, essa vida miserável, essa vida que você tem tudo, mas não tem nada. Tem gente que tem tudo, mas não tem nada. A Bíblia diz assim, é melhor um prato de hortaliça, gente. Quem gosta de hortaliça é minha mulher. Alfaces. É melhor um prato de hortaliças onde há amor do que boi cevado e com ele ódio. Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem isso, mas não, sabe por quê? Porque não tem o principal, que é a vida de Cristo. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa manhã. Queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, que continua viva e eficaz. E Pai, a nossa oração nessa manhã é que o Senhor faça de cada um de nós evangelizadores, pessoas que anunciem as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino da luz. Faça de cada pessoa, cada família aqui, Pai, um veículo de comunicação, de pregação do teu evangelho. Usa-nos, Pai, nesse ano, nesse início de ano, para sermos pregadores da tua palavra. Faz isso, Pai, com o único propósito, a exaltação e a glorificação de Cristo Jesus. Pois é no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém.